Fala pessoal, hoje eu quero mostrar uma estratégia que é uma figura gráfica, né, uma figura de liquidez, é uma estratégia clássica da análise técnica, né, uma bandeira de continuação, mas eu quero trazer ela como interpretação, como uma leitura mais moderna de liquidez, né, que a gente estuda aí. Então, basicamente, essa aqui que é uma bandeira, né, essa figura aqui, ó, mercado caindo ou subindo, né, tanto faz, aqui eu dei um exemplo de queda, o mercado corrige fazendo um canalzinho, que é uma bandeira de continuidade para continuar o movimento. E como que a gente pode, para não operar de maneira amadora, né, essa estratégia, essa bandeira, como a gente pode trazer uma leitura de liquidez para ela funcionar mais vezes, né, para ser como identificar uma bandeira válida, né? Eu trouxe aquele checklist que a gente utiliza, né? Então, basicamente, o checklist da bandeira válida é o seguinte: ela vem de um rompimento forte, com barras grandes e com pouco pavio. Ou seja, o mastro, né, que a gente fala, que é essa perna de impulsão, ela tem que estar rompendo níveis importantes e com barras grandes, barras de força grande, em sequência e com pouco pavio. Ou seja, com pouca defesa. Já a correção dela, né, a formação da bandeira em si, ela é lenta e com barras sobrepostas. O que são barras sobrepostas? O mercado está aqui no 15, fez uma barra que subiu até o 15,10. Na próxima barra, desce até o 15 novamente. Fica uma barra tampando a outra, não trabalha grandes níveis de preço, né? Isso que é sobreposto, barras sobrepostas. E sem volume, também o volume tende a cair até no máximo 50%. Então essa correção da bandeira, ela não é legal que ultrapasse 50%. No máximo 50%. A bandeira é bonita mesmo, que ela vai só no 38%. E eu depois vou explicar o porquê. E ela tem que romper, voltando para a perna, né, do mastro de impulsão, ela tem que romper região de POC. Então ela tem que capturar muita liquidez essa primeira perna. Né? Tá rompendo uma região de POC e tem vácuo à frente no volume profile. Ou seja, para continuar o movimento não tem volume nenhum, volume profile nenhum, tem vácuo, né? Ou seja, não tem muita barreira para o preço continuar caindo. Também vou mostrar para vocês. E o quarto item é ativação com barra forte de ignição e continuidade do movimento. Assim como o mastro, como a primeira perna veio com muitas barras de força e teve uma pausa, a bandeira nada mais é do que uma pausa, para ela continuar o movimento, fazer uma terceira perna, né? Uma onda 3, ela tem que ativar o rompimento dessa bandeira também, tem que voltar aquele ímpeto que estava tendo no começo. Então também tem que ter uma grande barra de ativação. Então basicamente esse é o checklist. Vou mostrar para vocês a bandeira que teve hoje no dólar, tá? E a gente vai ver todos esses itens aqui. Esse é o cenário do dólar, tá? Esse aqui é o gráfico de 1 hora. Esse é o gráfico de 1 hora, aqui antes da abertura, uma barra antes da abertura. E esse era o cenário que a gente tinha. A gente tinha muita liquidez nesse fundo aqui, por quê? Porque no pregão anterior de sexta-feira, desde a abertura até o final, ficou trabalhando nesse range aqui, ó. Então, se a gente pega uma POC do dia, obviamente a POC vai estar bem ali no meio, ó. Olha só, a concentração de ordens que teve. A gente teve uma grande acumulação aqui, foi o pregão inteiro nesse range. Ou seja, tinha muita ordem aqui, tinha muita liquidez caso rompesse o fundo. Fora esse outro fundo aqui pertinho também tinha, que se a gente for pegar aqui todo o movimento, ó, tinha a POC vai lá para cima, né, porque também teve muita ordem aqui em cima, mas aqui embaixo também teve grande concentração de ordens. Então essa região aqui tinha muito volume, tinha muita liquidez pendente para capturar, rompendo esse fundo. Dito isso, eu já vou abrir logo aqui o gráfico de 1 minuto, já vou lá para a abertura. Então tá aqui, essa foi a abertura, a gente abriu, jogou um pouquinho para cima, jogou um pouquinho para baixo, ficou trabalhando aqui bem perto das mínimas de liquidez que a gente falou, né, daquelas regiões lá. Jogou para cima, tal, até que a gente entrou um movimento muito forte e olha isso. Rompeu todos os níveis de suporte, né, que tinha, capturou toda as liquidez pendentes, né, desse fundo aqui e do outro fundo lá de trás, ó. Rompeu todos os níveis. De cara, o que você pensa aqui? A bandeira, você vê ela se formando, né? A bandeira você não, vai dar uma bandeira agora. Não é assim que acontece a bandeira. A bandeira ela é consequência de... O que a bandeira é?
que a bandeira é? Ela é uma pausa, né? Ela é uma pausa de um movimento forte que veio. Só que, como ele capturou liquidez, vem de uma região muito forte aqui, de cara a gente pensa em compra, ninguém pensa em vender aqui. Então a gente está esperando o quê? Uma quebra de estrutura. Só que como o mercado veio tão forte aqui de baixo, não tem nem topo para marcar quebra de estrutura. Então a gente espera que o mercado ele faça o quê? Vou até desenhar aqui do lado para ficar mais fácil, ó. Aqui, ó. Essa situação aqui, o mercado caiu forte, né? O mercado caiu forte pra caramba. O que a gente espera aqui? Que o mercado comece a corrigir devagarzinho. Vá testar o fundo de novo. Perca o fundo brevemente. Não tenha força e volte a subir. E aí sim ele quebra a estrutura. Aí a gente vai pegar na regressão para levar o movimento. Esse é o setup que a gente espera, correto? Quando chega numa região de fundo aqui de liquidez. Que é o caso que está acontecendo aqui. Então o mercado caiu, está começando a corrigir, a gente quer que ele faça um topinho lá em 50% mais ou menos, volte a cair, testar o fundo, rompa brevemente e volte a subir rompendo o topo para quebrar a estrutura. É isso que a gente está esperando. Só que olha o que acontece. O mercado começa a enrolar, ó, barras sobrepostas, ó. Não sobe muito e nem cai muito. Aqui a gente já percebe que é uma bandeira. Quebra a estrutura aqui, a gente percebe que não tem. Né? Porque o mercado está vindo com barra sobreposta, não tem topo, não voltou a testar o fundo. A gente precisava que ele testasse o fundo logo, né? Ele não testou o fundo, está subindo, e a gente tem esse movimento aqui. Cara, quem é que vai ser o doido que vai comprar aí com essa barra aqui vindo forte, com esse movimento? A gente bota o volume aí, ó. E olha só como é que a gente teve volume durante toda a queda. Quando ele começa a corrigir, olha como é que o volume cai. Então não tem como você comprar aí, né? E aqui ativa o nosso gatilho, né? Nessa barra de ignição aí, ativa o gatilho da bandeira, né? Perde o fundo brevemente, então não tem aqui captura, não tem quebra de estrutura, né? Rompeu, ativou o pivô. Agora a gente vai pegar todo esse movimento aqui, ó, todo esse movimento aqui e vai projetar ele lá para baixo. Esse é o setup clássico da bandeira, né? Se vê que o mercado desenvolve bastante aí para baixo. Agora vamos para o nosso checklist para a gente entender. Outra coisa, ele capturou, rompeu a liquidez da POC aqui, né? Rompeu todos aqueles fundos com movimento forte. Então ativou o pivô, então aqui já fica também feio para pensar em compra, né? Mas o principal, aqui tem região de volume profile para proteger. Vocês vão ver que não. Voltando aqui para o gráfico de 1 hora. Olha aqui o que aconteceu, né? A gente tinha essas regiões aqui de suporte, ele rompeu forte. O que acontece? Não tem, visualmente tem um vácuo aqui, não precisa nem traçar a POC para ver que tem um vácuo aqui, né? Mas vamos traçar a POC para vocês enxergarem, ó, dessa movimentação de alta. Teve POC lá em cima, tem região de concentração que eu já vou falar dela aqui embaixo, mas essa região do meio aqui, ó, olha isso, tem um vácuo aqui, não tem ordem. Ou seja, a última defesa do preço era realmente essa região aqui. Depois que ele rompe o fundo, a gente tem esse completo vácuo aqui, ó. Vácuo de preço. Ou seja, tem caminho livre o mercado cair. Vou tirar aqui os desenhos. Então, voltando para a POC, vou traçar de novo aqui. A primeira defesa que a gente tinha era nessa região aqui, ó. Vamos puxar ela. Opa! Era nessa região aqui, ó. Inclusive foi onde o mercado defendeu no pregão. Então, voltando para o gráfico de 1 minuto. Olha aonde que aconteceu a nossa bandeira. Após a captura de liquidez. Nossa bandeira acontece aqui, ó. Até chegar na região de volume que podia vir a defender, que foi o que aconteceu, tinha bastante vácuo aqui, né, para preencher. Então a bandeira de continuidade, que se a gente for levar lá para o checklist, vem de um rompimento forte com barras grandes e pouco pavio. Olha essa movimentação de impulsão. Olha como é que foi esse rompimento forte aqui. Então o primeiro item
Já marcamos. Correção lenta com barras sobrepostas e sem volume, até no máximo 50%. Tá aqui, barras sobrepostas, ó, até 50%. Vamos ver? Vamos pegar essa movimentação de queda até o 38, ó. Lindo, perfeito, até o 38. Barras pequenas sobrepostas com pouco volume, até 38. Rompeu região de POC e tem vácuo à frente. A gente acabou de ver, acabou de romper aqui essa região de suporte. E aqui tem um completo vácuo de volume profile. Só aqui que começa a entrar volume profile para defender. Então a gente tem vácuo à frente. Ativação com barra forte de ignição e continuidade do movimento. A gente tem nessa barra aqui que eu mostrei para vocês. Olha o tamanho dela, olha como é que rompeu. Todo esse nível de suportezinho aqui que vinha se formando, né? Só quantas barras não rompeu, né? Ativou esse rompimento desse canal, essa barra forte aqui, ó. Então, a gente teve todos os itens. A gente bate nossa ordem aqui. Vamos ver o risco retorno da operação. Bate nossa venda aqui. O stop vem aqui em cima, no último topo válido. Não precisa nem ser lá em cima, pode ser aqui no início do movimento mesmo, ó. 5,5 pontos. Até chegar lá a região, ó. 20 pontos, 17 pontos, né? Você vai trabalhando aqui, ó. Mas, pô, 20 pontos pagou fácil, ó. Olha aí, o 3. Arriscamos 5,5 pontos para buscar 20 pontos. É um setup de continuidade, né? Após a ativação. Acontece também depois de quebra de estrutura e regressão, também acontece bastante. Basicamente, uma bandeira é uma estratégia, né, de continuação, uma bandeira de continuação do movimento. Após um rompimento forte, o mercado precisa descansar e atrair as sardinhas. Agora, uma outra análise de volume profile aqui também, que inclusive foi o que me tirou desse trade de hoje, tá? Eu não conduzi certo esse trade. Eu tinha alvo, olha como é que eu dei mole. Eu tinha alvo lá embaixo, que nem eu falei, tava tudo traçado bonitinho, região de POC no 60 minutos. Era aqui que tinha volume, porque aqui era vácuo. Então eu queria levar até aqui, até porque aqui também era projeção do mastro, né? Dessa perna aqui era projeção, ó. Ó, vamos pegar. Aqui a gente está traçando a retração, correto? Que veio até 38. Agora vamos traçar a projeção. Então boto 50 ali embaixo. Olha aí. Olha onde é que ele cravou o alvo aqui embaixo. Exatamente. Muito lindo, né? Então eu tinha alvo. E o que eu fiz? Estava vendido mais ou menos aqui, né, na ativação da bandeira. O meu stop, a princípio, estava aqui no topo. Vou deixar em vermelho. Meu stop estava aqui no topo. Quando o mercado faz esse fundo, sobe e rompe, perde esse fundo aqui, eu trago o meu stop para cá, para esse topo, e sou violinado. Só que está errado. O meu stop aqui não tinha que estar aqui. Não tinha que estar nesse topinho aqui. O stop tinha que estar aqui em cima. Por quê? Aquela leitura de POC que a gente falou para validar região de stop. Então, vou pegar de novo a POC do dia. Peguei aqui a POC até o movimento de ativação. A POC está bem aqui. Então, meu stop tem que estar acima da POC. Meu stop tem que estar aqui. Correto? Beleza. Mercado continuou caindo. Até o momento aqui que deu quando fez esse topinho aqui, né? Rompeu o fundo aqui. Só que não teve volume ainda. Não teve porque eu desci minha POC. Minha POC está lá em cima ainda. Então, aqui tinha que continuar meu stop. O mercado só vem e me violina aqui em cima. A POC ainda está lá em cima, tá vendo? Me violinou e nem rompeu o pau. Eu ainda tô defendido pela POC, né? Isso que eu quero dizer. Eu tô defendido pela POC aqui em cima. Então não tem por que eu deixar meu stop aqui. Aqui eu tô pedindo para ser violinado. Era pro meu stop estar lá em cima. E aí sim, olha só. Depois que o mercado rompe, então agora eu vou puxar a POC para depois que o mercado rompe esse fundo, perde fundo. Aí sim a POC vem para cá. Né? Porque nessa barra aqui teve muita ordem, muita ativação para perder esse fundo. E aí a POC passou a ser essa localização aqui. Aí sim eu venho e desço meu stop. Aí eu vou conduzindo meu trade até ele chegar lá naquela região do meu alvo. Que começou a ter mais ordem, enfim. Aqui aí eu fecharia minha operação. Então eu dei mole hoje na condução dessa bandeira, tá? Tem que estar levando entre os topos, fazendo a condução pelos topos válidos, né? Sendo protegido pela POC. Aqui eu dei muito mole, fui violinado e fiquei de fora desse trade lindo aí que pagou mais de 20 pontos. Mas espero que vocês tenham entendido como que funciona a bandeira, uma estratégia de continuação, né? Como eu falei, é um setup muito legal aí, que em dias fortes assim acontece bastante e pode ser muito útil para vocês aí. Valeu!